Fala família, beleza? O Olheiro já está aqui na área e hoje eu vou trazer para vocês o tema Deus como um ser perfeito que só falhou. Mas Rubinho, Deus não é um ser perfeito e infalível? É o que a gente vai ver agora. Então fica aí comigo até o final, não seja fraco, bora lá pro vídeo e olha a lupa, Brasil! Fala galera, aqui é Rubinho Mackenzie. Hoje eu trago o tema Deus como um ser perfeito que só falhou. É um tema bem controverso, assim como toda a Bíblia é, sem pé nem cabeça, mas vai trazer aí muito subsídio aí, porque é um tema bem reflexivo, que vai fazer você aí despertar e tirar aí o cabresto da religião, que só te domina, te controla e também te manipula, né? Então, meu amigo, se prepara aí, porque você vai deixar de ser trouxa, você vai deixar de ser otário. Então vem comigo aqui, pessoal. Quando a gente ouve falar aí das religiões abraâmicas, né? Principalmente aí a narrativa cristã, eles sempre tentam nos vender um Deus perfeito, né? Um Deus infalível, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mas quando a gente tira a venda da fé, né, ali dos olhos, a gente percebe que não é bem assim, né? A gente percebe outra realidade, bem diferente e também muito desconfortável. Ou seja, o Deus descrito lá na Bíblia parece que falhou ali absolutamente em tudo aquilo que se propôs a fazer. Então, pessoal, do Éden até o Calvário, o que nós encontramos não é um rastro de perfeição, mas uma sequência embaraçosa de projetos mal planejados, tentativas frustradas e soluções que só criaram novos problemas. E a pergunta inevitável surge: como é possível acreditar cegamente em um ser que coleciona fracassos como troféus? Será mesmo que estamos falando de uma entidade onisciente ou apenas de uma projeção humana, cheia de falhas e contradições? Então, pessoal, nessa sequência aí de falhas de Deus, o primeiro fracasso divino foi exatamente lá no Jardim do Éden, onde esse suposto Deus onisciente, ele criou dois seres inocentes, ali como se fossem duas crianças, né, que não sabiam o certo, nem o errado, nem o bem, nem o mal, e os colocou ao redor de uma árvore proibida, né, mas também colocou lá um astuto sedutor à solta, né, e esse sim sabia de tudo, né? Esse sim sabia de todas as coisas ali. Mas, pessoal, a queda do homem não foi nenhuma surpresa, porque Deus sabia de antemão que esses dois aí iriam desobedecê-lo, né? E também esse plano foi feito e engendrado exatamente para falhar, né? O que coloca aí toda a moralidade desse Deus aí em xeque, né? E em questionamento total, né? Então, pessoal, depois disso, vendo a humanidade se corromper, algo que ele já deveria prever se ele fosse realmente um Deus onisciente, então Deus decide resetar o mundo através do dilúvio. Ele manda matar todos os seres vivos, crianças, idosos, animais, para recomeçar tudo a partir de Noé e sua família. Mas o que aconteceu, hein, Rubinho? Poucas gerações depois, a humanidade ela volta a ser exatamente o que era antes. Ou seja, esse genocídio global e esse sofrimento extremo não serviu para absolutamente nada, né? Então a corrupção humana ela persistiu, o pecado seguiu firme, né? Até hoje está seguindo aí, e a violência ela volta. E então Deus tenta outra abordagem, destruir cidades específicas, né? Ele foi lá e destruiu Sodoma e Gomorra para erradicar o pecado localizado. Queimou tudo, matou tudo, mas de novo o problema não era geográfico, era de natureza humana, né? Que segundo a própria doutrina cristã é uma herança do pecado original. A destruição de Sodoma e Gomorra foi mais um espetáculo de violência que não resolveu nada. De novo, um planejamento falho, execução cega, resultado ineficaz.
E como clímax de sua coleção de falhas, aí vem o plano mais incoerente, né, pessoal? Aquele plano mais absurdo de todos, o sacrifício de Jesus. Deus, ele envia o seu único filho, que na teologia cristã é ele mesmo, né, encarnado, para ser torturado e morto com o objetivo de salvar a humanidade de uma maldição que ele mesmo impôs. Sim, pessoal, Deus criou o pecado. Ele condena todo mundo por ele, né? E depois ele sacrifica a si próprio para perdoar essa condenação. Então, pessoal, esse perdão aí dessa condenação não foi dado de graça não, hein? Nem foi feito de forma automática. Deus exigiu condições para que as pessoas pudessem obter esse perdão. Então você tinha que crer cegamente, teria que aceitar sem questionar, professar fé, você teria que praticar lá os sacramentos, você teria que seguir dogmas, você teria que ser batizado, ou seja, uma série de exigências aí, hein, pessoal? Então, pessoal, esse sacrifício de Jesus, né, aí ele não ficou muito bem claro, aí inclusive para os primeiros discípulos, né, que após a morte e ressurreição de Jesus, eles continuaram aí, oferecendo lá os sacrifícios no templo, né, como está descrito lá em Atos dos Apóstolos, né? Então, se nem os primeiros discípulos tiveram esse sacrifício como uma coisa clara, imagina que para nós, né? Então, passados mais 2000 anos, né? Hoje nós temos aí a violência reinando, nós temos a corrupção aí persistindo, o pecado seguindo firme, né? Então, pessoal, uma sucessão de erros, de falhas, né? Se a gente for ver aí a Bíblia, né? Esse plano de Deus aí como uma coisa arquitetônica, a gente vai ver aí uma sucessão de promessas não cumpridas, né? De soluções de emergência que não aconteceram também. E se a gente fosse ver aí Deus como um engenheiro, ou seja, o seu prédio já teria caído, né, antes mesmo aí da inauguração. Se ele fosse aí um general, ele teria todas as suas batalhas aí sendo vencidas, né? Ou seja, teria perdido todas, né? E se ele fosse um médico, com certeza os seus pacientes aí teriam morrido aí na sala de espera, né? Então, pessoal, além disso, acreditar cegamente num ser que só coleciona falhas épicas não é fé, é uma dissonância cognitiva, né? Ou seja, uma burrice generalizada. Então a mitologia, ela tenta sustentar uma imagem de perfeição que os próprios relatos bíblicos desmentem linha por linha. Então a pergunta que fica ela é bem simples, né? Por que confiar num ser que desde o início da história falhou em tudo que se propôs a fazer? Diante de toda essa sequência de falhas e narrativas, resta um questionamento inevitável. Que tipo de divindade perfeita precisa recorrer a improvisos, genocídios, sacrifícios sangrentos e ainda assim falha em seus próprios objetivos? Então a imagem de um Deus onipotente e onisciente simplesmente não se sustenta frente à lógica e à análise racional dos próprios textos, né, que deveriam exaltar a sua glória. O Deus que deveria triunfar, soberano em sua criação, se mostra incapaz de realizar qualquer plano sem que ele saia do controle, sem que a humanidade continue mergulhada no erro, no sofrimento e na corrupção. A realidade é que a história bíblica não narra a glória de um ser supremo, narra a incompetência de um conceito fabricado para justificar o caos do mundo, um caos que seria muito mais facilmente explicado pela ausência de qualquer planejamento divino do que pela atuação de um ser supostamente perfeito. Então, pessoal, crer num Deus que falha de forma tão patética ao longo da história é renunciar à razão,
em troca de um conforto emocional. Então tá aí, pessoal, crer num Deus patético como esse Deus bíblico é como aplaudir um capitão que afundou todos os seus navios e ainda assim continuar o chamando de infalível, né? Então, pessoal, no final, crer nesse Deus não é uma expressão de confiança, e sim ignorar o óbvio, né? E a dúvida que ecoa, ela é simples e brutal. Se esse Deus ele não consegue cumprir os seus próprios planos, né? O que dirá aí das pessoas que depositam nele toda a sua esperança e a sua vida, né? Então, pessoal, tá aí. Quem gostou aí do vídeo, deixa o likeão maroto, né? Aproveita, já se inscreve aí no canal, não paga nada, pode se inscrever aí sem medo, ativa o sininho para receber as nossas notificações e atualizações. A gente vai encerrando aqui o vídeo, né? O Liro já vai se despedindo, eu vou deixando aquele velho e querido beijo no coração de vocês e até a próxima. E olha a lupa, Brasil!